alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Lá no céu uma luz brilhou, anjos no terreiro eu chamei, ó Deus, como brilha bonito, como brilha bonito, um anjo que está em mim. Se Oxalá permitir que venha o meu anjo, me abençoe, meu anjo, que me guarde, meu anjo da guarda. Me abençoe, meu anjo, que me guarde, meu anjo da guarda. Que assim seja. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, alecrim, beijoim e alfazema. vamos defumar, Filhos de fé, defuma, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, alecrim, beijoim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé, defuma, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, alecrim, beijoim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé, defumar. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia vossa santíssima imagem, que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós os agradecemos imensamente pelo dia de hoje, pela grande oportunidade, e assim pedimos a vós, em nome de nosso amado irmão Bezerra, de todos aqueles que acompanham espíritos iluminados, a serviço do bem, a serviço da caridade, para que estejam conosco, trazendo evolução, aprendizado e conhecimento para a nossa alma. Que assim seja. A promessa da vida eterna. João, capítulo 2, versículos de 14 a 29. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é, desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora se tem feito anticristos, porque onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis de todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E é esta a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção de vós, que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira
e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que assim seja. Essa promessa da vida eterna, vocês têm aí do primeiro livro de João, capítulo 2, de 14 a 29. Primeiro, dizer que é uma carta de João, um apóstolo, né, escrita aos cristãos. Olha que maneira mais acolhedora que ele se dirige, né? Filhinhos, não é? Pais. Então, ele se dirige aos pais e se dirige aos filhos, que ele chama de filhinhos. Ou seja, ele está falando com família, não é? Pode haver filhos sem pais aqui? Pode. Mas ele está se dirigindo às famílias, né? Pais, porque já conhecesses aquele que é desde o princípio, está falando do mestre, desde o princípio, ou seja, vocês estão aprendendo isso desde criança, estão aprendendo sobre o mestre, estão aprendendo sobre o bem, estão aprendendo sobre a caridade, estão aprendendo sobre evolução, estão aprendendo sobre a vida eterna. Nós estamos desde criança aprendendo esses valores. É ou não é? Quantas vezes foi falado para a gente, enquanto éramos alunos, que a gente tinha que trilhar o caminho do bem, não é? Os nossos pais, o caminho do bem, todos sempre indicaram, desde o princípio, desde o começo. E é o que o mestre vem dizendo, o trilhar desse caminho. Ele continua dizendo: eu vos escrevi, jovens, que aí entra os filhinhos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Olha que interessante. Não. Obrigado. Se fosse o mestre, ele diria: não amais o mundo. Mas João diz: não ameis o mundo. Até isso, a conjugação, o tempo de conjugação do verbo entre os apóstolos e entre o mestre é diferente. Aí, o que acontece? Quando ele fala não ameis o mundo, como que a gente que está no mundo, não é? Não, como que a gente se relaciona com as coisas do mundo, embora ele está falando não ameis o mundo? Esse não ameis o mundo também nos traz uma possibilidade que, olha, a qualquer hora nós vamos embora. Percebe? Não ameis o mundo ou as coisas do mundo. Elas são passageiras. Ameis as coisas que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Ou seja, então, há outros valores, há outras coisas para a gente se amar. O que mais as pessoas, o que mais a humanidade tem dificuldade quando se fala da partida? É o desapego. Não é? Desapego das coisas. Às
vezes até o desapego das pessoas. Não estou falando de laços de amor, de fraternidade que foram criados ao longo do tempo. Eu estou falando de apegos, chegando quase à obsessão. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, ele está tão voltado para o mundo que ele só deseja as coisas terrenas. Entende isso? Tem pessoas que estão tão voltadas para o mundo que elas só vivem no automático para as coisas terrenas. Para o ter, para o ter, para o ter, para o ter, e não busca o ser, que é isso que nos eleva. Não busca o ser, que é isso que nos dá a imortalidade, a vida eterna. Olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, o que ele quer dizer? Como é que é, Eduardo? Hã? Palavrão, né? Pai do céu, já me perguntaram aqui, o que é isso? Né? Ai, segunda-feira, chegar no serviço, já vou usar essa palavra. Fala, olha, cuidado. Né? Concupiscência é... Obsessão é cobiça, é desejo desenfreado pelas coisas, pelos objetos. Pode acontecer pelas pessoas? Pode também. Tem gente que é obcecada por outra, né? Mas, principalmente para as coisas terrenas, para as coisas do mundo. E você vê que ele não mudou de assunto, ele continua falando da mesma coisa. A concupiscência da carne é o desejo desenfreado da relação. A coisa doentia, entende isso? Doentia, que tem desmontado tantos relacionamentos. Ou seja, e o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, buscar em primeiro lugar o que é eterno. Agora, consegue entender, para quem já foi à missa um dia, não tem lá um canto, que não é um ponto, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Não é assim? E tudo mais vos será acrescentado. Busca primeiro as coisas do alto. Porque tudo mais que Deus sabe que você necessita vai ser acrescentado. Agora, se nós viramos a chave e queremos viver pelo terreno, pelas coisas do mundo, não estou amaldiçoando o mundo. Nós estamos aqui para uma grande experiência, para uma grande jornada. Precisamos usufruir das coisas do mundo, mas não podemos perder o nosso foco. Busca primeiro as coisas do alto. Prioriza primeiro as coisas que as traças não corroem e o ladrão não rouba. O que você tem buscado, o que você tem vivido, se nós conseguimos fazer esse exercício, nós já iniciamos, ainda na terra, a nossa vida eterna. Porque isso nos facilita
a olhar a vida por um ângulo diferente, entendeu? Um ângulo fora da cobiça, fora da obsessão, um ângulo fora de querer aquilo que não nos pertence. Olha, filhinho, já é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Quem é o anticristo? Ou o que é o anticristo? Anticristo é aquele que vem antes? Não, né? Anticristo é o contrário do Cristo. O anticristo, geralmente, primeiro, ele não se faz acreditar no Cristo, né? Não aceita. Ele renega. O anticristo, ele briga dentro dele mesmo com essa existência do Mestre. Depois, se ele não aceita, é claro que ele vai pregar o contrário, né? Ele vai pregar ao contrário, que a gente tem que viver de imagem, que a gente tem que ter as melhores roupas, participar das melhores festas, estar sempre com pessoas dos níveis mais elevados da elite, que roubar o marido alheio não tem nada a ver, é bobeira, pode fazer. Que dormir com a mulher do outro também não tem nada a ver. Tirar o pertence de alguém também não dá nada. Sabe, essas coisas que contrariam todo o reino. Portanto, tudo aquilo que nos afasta do Mestre, a gente pode aceitar como anticristo. Tudo aquilo. E ele diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Meu Deus, como assim? Não foram criados por Deus? Foram? Mas se saiu, se distanciou, é porque não viveu a essência. Entende? Muitos de nós, quantos e quantos já passaram por aqui? Por essa casa? Quantos você já viu aqui na caminhada? E depois de um tempo eles saem como se nunca tivesse vivido uma experiência com a espiritualidade. Ou não entendeu o recado, ou não viveu a essência, a força da energia, do axé, da vibração. Não se sentiu tocado o suficiente. Então sai de nós. Mas também não vos apavoreis. Deixe ir. Entende? E muitas vezes nós ficamos magoados, chateados por pessoas que saem das nossas vidas, não é? Dos nossos caminhos. Acalma o teu coração. Faz uma prece, deixa aí, deixa o vento levar. Feito folha ao vento. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes é um livramento. Deixa que vai. Outra coisa. E vós tendes a unção. Todos nós somos ungidos. E sabeis todas as coisas. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Lembra quando nós estudamos que Jesus... Quem era Jesus? Vocês lembram disso? Quem é Jesus? Jesus, meu Pai. Vocês já viram outras pessoas com o nome de Jesus? Não é? Mas vocês nunca viram ninguém com o nome de Cristo. Porque Cristo é o sagrado. Esse é o sagrado. Esse é o divino. É claro que o próprio Jesus foi se tornando também sagrado. Mas esse aqui é o lado humano. Esse aqui é o lado divino. Então
eu posso me chamar Jesus do Santo Oliveira, mas eu não posso chamar Cristo do Santos Oliveira. Só esse. Só esse é ungido, sagrado. Entende? Qualquer que nega o filho, não tem o pai. Ora, se eu não aceito o mestre, também não recebo o pai, que é o Criador. O filho e o Criador. Simples assim. Se eu renego aqui, vocês que são mães, aceitam de bom grado e coração a visita de alguém ou a amizade de alguém que rejeita os vossos filhos? Não é? Acha? Não aceita meu filho? Fez tal coisa com meu filho, com a minha filha? Você já cria uma repulsa, uma rejeição, não é? É natural. Ou seja, se ele não aceita o filho, que dirá o pai? Se ele não está junto com o filho, que dirá com o pai? Se eu não estou junto do bem, também não estou junto da luz. Se eu não estou junto da luz, também não estou junto do bem. Porque quem está na luz faz o bem, e quem faz o bem está na luz. Entende essa? Não é? Se eu não aceito o mestre, obviamente que automaticamente eu já estou rejeitando o Criador. Mas se eu aceito o mestre, obviamente que eu acolho Deus Criador também como meu Pai e Senhor de todas as coisas. Não é? Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós, e se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Chegou. Todos nós vamos morrer? Vamos e não vamos. Todos nós vamos morrer e ao mesmo tempo não. Não, você está me deixando louco. Como assim? Aquele que crê passa pela morte e revive. Correto? Por isso que eu falo que nem todo mundo vai morrer. Eu fico tentando pensar qual a experiência de alguém que não crê em nada, que não crê em Deus, que não crê no mestre, não crê na espiritualidade, não crê em nenhuma outra força superior. Para onde você vai, cara pálida? Quem te guia, cara pálida? Ao deixar a matéria, sabemos nós que somos filhos da imortalidade, temos um espírito. Quem te conduz? Para onde? Maluco, não é? Não fica sem... Muitos deles voltam aqui, né? Pedindo ajuda. Dizendo, eu não queria fazer isso. Por favor, me ajuda. Eu estou com dor, estou com frio, estou com sede. Todos nós morreremos? Entre aspas, sim. Tira aspas, não. Porque é só um adormecer aqui e acordar lá. Então nem todos nós morreremos. Passaremos por esse processo e já... Agora, mas pai, o que é essa vida eterna? Quem pode me ajudar? O que é a vida eterna? O que vocês pensam que seja a vida eterna, gente? As pessoas ficam num lindo jardim florido, chamando um outro de irmão. Irmão, irmão. E todos com vestes brancas, num céu azul, com flores e pássaros e animais. Como aquela revistinha Despertar traz na sua capa. E se vocês observarem na capa da revistinha, não verão pessoas negras. Que paraíso é esse que está mais para inferno
uma cena de exclusão. Muito bem. Que céu é esse? Que vida eterna é essa? A vida eterna é um permanente, constante caminho de evolução. Não pense que nós vamos adormecer aqui e acordar ali apenas para nos desconectarmos da matéria e você vai ficar sentado num jardim florido, vendo as borboletas e ouvindo o canto dos pássaros. Seria muito pouco para um espírito iluminado. Imagine se todos esses que cá vêm, pretos velhos, caboclos, baianos, estivessem lá só vendo as borboletas e ouvindo pássaros, e ouvindo sinfonias. Meus queridos, a vida continua. E se você iniciou uma tarefa aqui, se você despertou aqui na vida terrena para essa tarefa, saiba que ela terá continuidade. Essa é a vida eterna. Por isso que se apressa a evolução, por isso que se apressa o entendimento, por isso que se apressa o estudo, se apressa o aprendizado, se apressa a caridade. Não podemos ficar no ócio. Temos muito a fazer aqui e em outras dimensões espirituais que seremos conduzidos de acordo com a doação, o entendimento, a compreensão das coisas. Tem muito trabalho a ser feito. Tem espíritos que foram embora há 200 anos e ainda estão quebrando a cabeça, não aceitando a evolução, não aceitando aprendizado. Olha que absurdo. Quanto tempo leva? Não sei. Cada um é cada um. Cada espírito é um espírito. Assim como cada ser é um ser. Mas eu desejo a vida eterna? Absolutamente que sim. E o que você tem feito para ser imortal? O que você tem feito da sua vida buscando a sua imortalidade? Um espírito que passa e não se passa despercebido, nem nesse mundo dos encarnados, nem quando estiver desencarnado. Dependendo do que temos feito, nós todos, e ligados ao Pai e ao Filho, nós todos viveremos a vida eterna. Nós todos teremos funções, tarefas, nós todos teremos coisas a mais a fazer. Entende isso? O que não pode é a gente fechar os olhos, achar que a vida é só isso aqui. Como muitos dizem, morreu, acabou. Não fala nem acabou, é acabou mesmo. Não é? Ah, morreu, acabou. Acabou não, meu querido. A seguir cenas dos próximos capítulos. Só guarda os comerciais aí que o segundo bloco está voltando. Entende isso? Então, a grande tacada desse evangelho de hoje é que nós comecemos a pensar na nossa eternidade, mas não a eternidade como algo distante. Ai, Pai, eterno é aquilo que nunca passa. Olha, eu não diria que eterno é aquilo que nunca passa, mas eu diria que eterno é aquilo que é para sempre. E aí eu caio na imortalidade. A imortalidade é para sempre. Porque você pode passar desta para outra dimensão, daquela dimensão para outra dimensão, então está passando, então não posso dizer que não passa. Você fazia tarefas aqui, nesse mundo espiritual, que agora está invisível, depois de um tempo você vai fazer neste, depois nesse, depois nesse, depois naquele, e vai galgando. Entende isso? Até que nós possamos chegar o mais próximos do Criador, das divindades.
Não por ser altos escalões, mas por estarmos encharcados de tanta luz, de tanta glória, de tanta bênção, de tantas armas de caridade, que a gente se torna imbatível. E eu quero me tornar imbatível. Eu quero que cada um de nós nos tornemos imbatíveis. Eu quero que você se torne imbatível, reluzente e radiante. Outro dia eu ouvi uma conversa que, a alguns metros de distância da presença do Chico, as pessoas já eram tocadas. E o mesmo eu ouvi do Pai Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda. Hoje eu ouço pessoas que vêm aqui, que vão jogar búzios, ou que vêm aqui, falam: olha, na hora que eu cheguei naquele portão, ou na hora que eu comecei a entrar, ou na hora que eu pus o pé aqui dentro, me deu uma coisa tão forte, uma emoção, comecei a chorar. Isso é luz, isso é energia. Imagine se cada um de nós nos revestimos de tudo isso e ninguém apaga. Imagine o que nós causaremos nos lugares, nos ambientes, nas famílias, nas tarefas de cura, nas tarefas de desobsessão, nas tarefas de evolução. É diferente de alguém chegar no lugar e alguém da turminha falar: ih, fulano chegou. Não é não? Olha que diferença. Ixi, você viu quem está aí? Nossa, ixi. Ai, ó, não estou, hein? Né? Não estou. Minha mãe falou que não, mandou falar que não está. Então que nós possamos não achar que essa vida eterna é algo mágico, que nós vamos ficar sentados num banquinho de praça, num imenso jardim, cheios de canarinhos, sabiás e curió e sei lá o que, bem-te-vi. Oh, irmão. Ah, irmão. Meus amores, é muito pouco para quem tem tarefa para fazer. Desculpa. Desculpe todos os que trouxeram essa ideia, com todo respeito. Mas se um espírito e se um ser humano buscar evolução para terminar nisso, eu recuso o banco da praça. É muito pouco. Para que se evolui? Para entrar na vida das pessoas, para trazer transformação, para curar corações doídos, machucados, com traumas, com medos, para libertar grilhões de escravos, pessoas escravizadas que nós, Paulo, Sandra, já fomos, a fazenda fechou, não é? Não sei quantos anos, né? Estavam lá escravos dentro da casa ainda. Sei lá, 100 anos, não sei quanto. Espíritos escravizados que foram libertados naquele dia da defumação, naquela casa. Vocês não tinham que estar mais aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ah, mas não. Acorda, desperta. Não despertaram. Esses morreram. Mas não despertaram para o leve, para o novo. Entende isso? Então, quando alguém pergunta, já teve vezes do atendimento, alguém fala: eu queria saber se a minha mãe está bem, se o meu pai está bem. Ele faleceu faz 6 meses, faz 1 mês, faz 1 ano, sei lá. A entidade pode dizer, obviamente, né? Mas eu fico pensando, né? Não depende da entidade, não depende do parente, depende dele. Para onde eu vou? O que eu farei ou o que farão comigo? Depende de mim. Depende de você. Entende isso? Está nas nossas mãos. Que nós possamos viver essa eternidade. Mas desde já lembrando, nós somos imortais. A gente ganha mais imortalidade ou perde a imortalidade de
acordo com essa existência. É ela que vai, chega, ou continua, vai, tem mais para você desbravar, vai. Eu tive uma experiência tão maluca alguns anos atrás que, para fechar esse evangelho, que tinha um filho da casa, lá no segundo, né? Quando a gente construiu um cômodo lá na casa da Rosa. E naquela noite, terminando os trabalhos, a assistente já tinha ido embora, um filho da casa falou comigo. E aí, eu fui falar com o pai Joaquim, que ainda não era o Paulo, era um outro médico que recebia o pai Joaquim. O pai Tobias e o pai Joaquim sempre trabalharam muito juntos. Muito, né, Eduardo? Eu sempre teve um pai Joaquim do lado do pai Tobias. Isso é incrível. E aí, eu falei, pessoal, sai. Porque esse filho, ele veio de um tempo antigo, onde ele participou de uma casa, não era umbanda. E era uma casa que fazia muitos trabalhos de maldade, de destruição, sabe? E ele falou que ele sentia as coisas puxando ele, sentia isso, sentia aquilo. Bom, acordava no meio da noite daquele jeito. E aí eu falei, olha, falei para Joaquim, eu queria ver com o senhor aqui que a gente pode... Aí ele falou, manda ele sentar aqui, pede para sair todo mundo, sair todos os filhos lá para o quintal, pega isso, pega aquilo, e fala, aí, trazia a vela, aqui as velas, pega tal coisa, eu corria porque o armário ficava ali, pega tal coisa, aí pega não sei o quê, ai meu Deus, meu pai, eu que já vinha atendendo há muito tempo que já não camboneava, aí eu passei pela porta assim, que o povo estava lá na porta, e falei assim, na próxima eu quero vir evangélico. Eu falei, né? A turma, que esse negócio de ser macumbeiro não é fácil, pega assim. Aí o pai Joaquim falou assim, próxima? Não tem próxima não, meu filho. Daqui nós vamos trabalhar em outra dimensão. Eu fiquei uns 20 dias sem dormir direito. Se você imaginar, olha, presta atenção no que eu vou falar. Se você imaginar que essa pode ser a sua última reencarnação, minha filha, apressa-te. Não é maluco isso? Imagine vocês, cada um de nós aqui. Se nós pararmos para pensar que essa pode ser a nossa última reencarnação, está se achando, não é isso não. Não é isso. Mas é maluco. É ou não é? Cara, quem viu, viu, quem viveu, viveu, quem conheceu, conheceu. Independente de sê-la ou não ser, que nós possamos viver essa encarnação, né? E o correto é dizer essa encarnação, não essa existência, porque existir nós vamos existir sempre, aqui ou em outro plano, mas viver essa encarnação da melhor maneira possível. Que assim seja. Só para fechar a história do nosso filho de fé lá, a mãe de santo dele já havia falecido há uns 20 anos, do lugar que ele frequentava. Mas aqueles espíritos que ele alimentou e que não era de luz, o perseguia até aqueles tempos. Por isso que eu falo, há perseguições que duram anos, séculos, mesmo desencarnado. Não caia nessa que morreu, acabou, porque não é verdade, né? Que assim seja. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Meninos, meninas? Paulo? Quer? A luz.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Estamos sem palavras. Maluco, né? É? Maluco, né? É algo pra gente pensar, pra gente refletir. Vida eterna existe? Mas é para todos? Não. Então Deus exclui? Não, Deus não exclui. Eu me incluo ou eu me excluo? Como eu digo sempre aqui. Ou você se inclui ou você se auto-exclui. Essa é a grande verdade. O livre-arbítrio. Perfeito, o livre-arbítrio. Volta lá na origem, o livre-arbítrio, né? Perfeito. Eu vou fazer uma purificação. Há uma luz em meu caminho. Vem, vem como clareou. A madrugada tão fria. E os pretos velhos Já que chegou, clareou, clareou a minha vida. clareou como uma estrela guia. Clareou, clareou esse congá. E nunca mais a luz vai se apagar. Clareou, clareou a minha vida. Clareou como uma estrela guia. Clareou, clareou esse congá. E nunca mais a luz vai se apagar. E nunca mais a luz vai se apagar. Que assim seja. Então que essa grande luz nunca mais se apague dentro de nós. Que assim seja. Inspira. Que as vibrações do nosso tambor possam ecoar por todo o universo, pelas matas e trazer a nós tudo o que nos é necessário. Que assim seja. Então eu quero agradecer, a cada um. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, sempre conosco, com todos os vossos colaboradores, espíritos amigos, irmanados. Agradecer a todas as dimensões espirituais que nos permitiram hoje nos restabelecer, alimentar o nosso espírito. E que assim tenhamos mais uma vez um domingo de luz, de paz e de serenidade. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos. Até domingo que vem. A bênção que é de bênção.